Violência policial leva à morte de adolescente no Morro do Mocotó. No quadro Boca no Trombone, 2 estudantes de Florianópolis são investigados por gerar imagens pornográficas de colegas de turma com o uso da inteligência artificial. Conheça os coletivos trans, travestis e não binário da Universidade Federal de Santa Catarina no quadro Em Sua Defesa. Você confere agora no Conexão Humanize. Bom dia! Bom dia! Começa agora a primeira edição do Conexão Humanize, seu telejornal voltado à cobertura de políticas públicas da Grande Florianópolis para o combate à violência e as suas consequências. Muitas pessoas não se sentem confortáveis para pedir ajuda da polícia. Isso acontece porque, em muitas situações, a polícia aborda cidadãos vulneráveis de forma violenta. Esse foi o caso de Hudson, de apenas 17 anos, morador do Morro do Mocotó, em Florianópolis, que morreu em dezembro de 2025. O repórter Nico Medeiros conta os detalhes do ocorrido. Nesse mês de abril foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Florianópolis para falar sobre a morte de Hudson Pinheiro, assassinado em uma ação policial no Morro do Mocotó. O jovem tinha 17 anos quando foi morto em dezembro de 2005. O caso movimentou a comunidade e, por meio de manifestações e mobilização, conseguiram levar o ocorrido até a Câmara. Mas a morte de Hudson não é um fato isolado. De acordo com o relatório do Observatório de Violência de Florianópolis, o Desterro, 2025 foi o ano mais letal dos últimos 10 anos da polícia de Florianópolis. Foram 37 pessoas mortas durante ações policiais no último ano. E o foco dessa violência está nas periferias. 85% das mortes foram em regiões periféricas, como conta Moisés Nascimento. Como que o morador, como que o civil vai ter a segurança do direito de vir, tá ligado? E a polícia dentro do território. Em 2026, tivemos um aumento maior ainda. Só nos primeiros 4 meses, foram 39 pessoas mortas em ações policiais. A pesquisadora Jo Klinkerfuss explica que isso é um resultado de múltiplos fatores. Mas acho que a palavra que a gente tem que tratar aqui é multifatorial. Segurança pública, crimes violentos, violência policial vão ser influenciados por múltiplos fatores. Uma delas é o classismo, né? Esse sentimento de superioridade que vai gerir a economia política, né? De quem está no topo, os de cima sobem, os de baixo descem. Mas também existem outras formas de estratificação psíquica, de quem fica embaixo e quem fica em cima. E é um lugar mental, né? Por isso a gente fala de economia libidinal, porque não é só econômico. Não é só quem é pobre vai ficar num bairro de pobre. É um sentimento de saúde mental. A quem interessa a violência policial é a matabilidade como uma forma de governo, como uma forma de governar a cidade, governar o estado. Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina diz que no último ano aumentaram em 300% as ações operacionais. Dessa forma, o crescimento no número de mortes em confronto é proporcionalmente menor. A polícia afirma que os casos de confronto são em maioria na resistência de suspeitos às ordens legais. Nessas situações, os agentes atuam dentro dos protocolos operacionais e da legislação vigente. Esperamos que o número de casos como o de Hudson diminua e que os cidadãos tenham a garantia do direito e segurança que merecem. O avanço tecnológico pode trazer muitos benefícios para a sociedade. Mas você já se perguntou como a legislação costuma lidar com os casos de violência envolvendo novas tecnologias? Os repórteres Guilherme Kunen e Ibrahim Khan acompanharam um caso de violência sexual digital em uma escola no sul da ilha e respondem essa pergunta. Boca no Trombone. As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no cotidiano da população. Mas apesar de trazerem benefícios, o uso mal intencionado desta ferramenta está criando novos problemas para a justiça. Foi o que aconteceu em uma escola do bairro Rio Tavares, em Florianópolis. Há pouco mais de um mês, estudantes da Escola Vereador Oscar Manuel da Conceição relataram que um aluno estava compartilhando fotos íntimas falsas de colegas em grupos no WhatsApp. As imagens utilizavam fotos reais como base e foram modificadas por meio de inteligência artificial para que as vítimas aparecessem nuas. O nome dessa prática é deepfake. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e ao Idoso
E a investigação segue sob sigilo de acordo com a seção 5A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Casos como esse estão se tornando cada vez mais comuns. De acordo com a Associação SaferNet Brasil, de 2023 até outubro de 2025, já foram notificados ocorrências como essa em mais de 10 estados. O número de vítimas mulheres ultrapassam 170. Não só isso, mas neste ano de 2026 já tivemos casos em Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Os avanços tecnológicos vêm sendo acompanhados de consequências difíceis de controlar. Cada nova prática criminal faz com que a justiça precise se adaptar. Para ocorrências envolvendo a criação de deepfakes sexuais envolvendo menores de idade, são acionados os artigos 218-C do Código Penal e o 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, que caracterizam como crime simular a participação de crianças ou adolescentes em cenas de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Embora nós não tenhamos ainda uma legislação bem específica, esses artigos eles dão conta de realizar a denúncia, a criminalização dos agentes que estão realizando esse tipo de evento. Mas isso também levanta a questão do grau de responsabilidade das empresas de tecnologia que possibilitam essas práticas criminosas por meio de suas ferramentas. Eu acredito que o Poder Judiciário tende a se orientar, como já vem se orientando, por responsabilizar, sim, no campo do cível, da indenização, essas empresas que acabam não implementando gatilhos, modos de brecar a utilização das suas plataformas para a criação de conteúdo ofensivo. Então a legislação está em aperfeiçoamento ainda, já muita coisa foi construída, mas há muito ainda a ser construído para que a gente possa enfrentar esse fenômeno, que é um fenômeno extremamente dinâmico, e o legislador vai ter trabalho para sempre, na verdade, né? Porque o fenômeno da inteligência artificial está sendo transformado no dia a dia, no cotidiano, e todo dia tem uma coisa nova, e o legislador vai ter que estar dando respostas cotidianas a esses problemas que vão surgindo. As tecnologias estão avançando mais rápido do que as leis que as regulam. O que falta é uma maior fiscalização da segurança pública e justiça. Não saia daí! No próximo bloco, vamos apresentar alguns eventos abertos para a participação da comunidade. E ainda, você conhece o coletivo trans da UFSC? Voltamos já!
O Conexão Humanize está de volta e pode puxar a agenda, porque vamos falar sobre o calendário de eventos. Durante o mês de maio, serão diversas atividades disponíveis para a comunidade. Esse é o Em Pauta, seu cronograma de eventos. Em Pauta. A Rede Trans da Universidade Federal de Santa Catarina realiza ato em frente à reitoria no Campus Trindade. O encontro será na terça-feira, dia 5 de maio, ao meio-dia. A ação é uma forma de exigir infraestrutura inclusiva e respeito ao nome social e às políticas de permanência trans. Estão abertas as inscrições para o 9º curso Educar para uma Vida Sem Violência. As aulas serão online e vão de 1º de julho a 5 de agosto. O objetivo é capacitar profissionais da rede de educação básica em estudo de relações de gênero, estudos feministas e sexualidades. As inscrições vão até 17 de maio. Na primeira segunda-feira de maio, às 5h30 da tarde, o coletivo PCD da UFSC terá nova roda de conversa. O encontro terá duração de 2 horas no Centro de Eventos do Campus Trindade e será acompanhado por intérprete de Libras. No quadro Em Sua Defesa, apresentamos coletivos e ações que atuam na garantia do direito de todos. Nesta edição, as repórteres Júlia Wust e Olivia Schell trazem informações sobre o coletivo Rede Trans UFSC. Em meio a avanços e desafios, a Rede Trans atua ajudando para que estudantes trans ingressem e permaneçam de forma digna na universidade. Em Sua Defesa. Invisibilidade, preconceito e evasão acadêmica são exemplos de desafios que as pessoas trans, travestis e não binárias lidam durante sua jornada universitária. Na Universidade Federal de Santa Catarina, o coletivo Rede Trans UFSC toma frente na luta pela garantia dos direitos da população trans. Criado em 2022, o intuito do coletivo é auxiliar no acolhimento, permanência e demandas da população trans dentro da instituição. Otília Guarnieri é a primeira estudante travesti que se formou no Centro de Ciências Físicas e Matemáticas e integra a Rede Trans UFSC desde a metade de 2024. Então, a Rede Trans ela não atua apenas também no quesito da pauta institucional. Ela também é um coletivo que abrange a questão do afeto, do abraço, realmente da empatia, de entender de que a gente não reside apenas na universidade. E aí a gente estuda maneiras de como que a gente consegue fazer essas aproximações institucionais, né, até onde a UFSC pode estar manejando recursos e coisas do tipo. A universidade não possui um levantamento preciso sobre o número total de estudantes trans matriculados. Isso porque pessoas que já retificaram seus documentos não precisam necessariamente se identificar como trans. Alguns indicadores ajudam a contabilizar. Atualmente, cerca de 190 estudantes utilizam o nome social e 32 ingressaram pela cota. Uma das pautas defendidas pela Rede Trans foi a implementação de cotas para estudantes transgênero. Aprovada em 2023 pelo Conselho Universitário, a Resolução Normativa número 181 reserva 2% das vagas dos cursos de graduação e pós-graduação para pessoas trans. Foi só no primeiro semestre deste ano que as cotas de graduação foram implementadas, no vestibular para vagas suplementares. Lumen Freitas faz parte da primeira leva de cotistas trans da universidade. Antes cursava Ciências Sociais na UFSC, agora cursa Medicina. O sistema de cotas trans foi criticado por grupos conservadores e de oposição. Lumen foi alvo de comentários em páginas de internet. Nesse contexto, a Rede Trans, assim como a própria UFSC, a apoiou. Então, recebi apoio deles, principalmente na questão dos ataques, onde foi questionado de forma bem incisiva se eu teria direito de estar aqui, se as cotas trans são válidas. Usaram o meu caso como exemplo de como as cotas trans não funcionam, porque afinal de contas eu tenho um salário, eu tenho outra faculdade, eu tenho uma estrutura e não deveria estar aqui. Mas a resposta que eu obtive desse coletivo, inclusive foi um dos responsáveis pela implementação das cotas, era que não estava incorreta essa visão, que a ideia era que qualquer pessoa trans pudesse ter acesso, independente da condição diferenciada dela em relação a outras pessoas trans.
Uma luta que reforça que inclusão no ensino superior não se resume à entrada, mas à construção de uma universidade verdadeiramente plural. A militância do coletivo, para mim, ela reside aí nesse sentido, de que ela vai para além da militância, é ver que a militância ela é um recorte e a gente expande esses horizontes para outros aspectos. Então, para mim, o coletivo da Rede Transurs, que realmente ele é um abraço para as pessoas que por muitas vezes têm até o abraço negado como um todo. As conquistas da Rede Trans mostram como a coletividade pode fazer a diferença na vida de quem compartilha o mesmo território, uma mesma experiência social ou um objetivo comum, tornando a vida coletiva um espaço de cuidado e resistência. A primeira edição do Conexão Humanize fica por aqui. Voltamos no mês de junho com mais conteúdo e informação. Continuem acompanhando nossas redes sociais para ficarem por dentro das novidades. Obrigada por assistirem e tenham uma ótima semana.